Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Desejo a todos vocês uma ótima semana, um ótimo dia cheio de bênção, de maravilha, que você seja abençoado, a sua semana seja abençoada, repleta de bênção, de novidade, de coisas boas na sua vida, que você possa obter a resposta de todas as coisas que você tem colocado diante de Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos, eu sei que nós estamos enfrentando bastante, todo é o mundo inteiro que está enfrentando crise, dificuldade, desilusões, né? Descrença, tem muita gente deixando de acreditar, tem muita gente deixando de confiar, tem muitas pessoas deixando de crer, porque muitas vezes, irmãos, nós somos surpreendidos com respostas que a gente não estava à espera. Muitas vezes você está orando e você está crendo que é aquilo que você está colocando diante de Deus, que você está determinando. Você, em vez de receber uma palavra positiva, você recebe uma palavra negativa, né? A prova vem antes da vitória chegar, que é para testar a nossa fé, né? Para nos testar de uma forma que às vezes você nem está capacitado a receber certo tipo de não. Muitas vezes você recebe assim, você fica meio perdido, meio atordoado com certas situações que a gente tem que enfrentar na nossa vida. Você tem que lidar com coisas na sua vida que você nunca imaginou, que você nunca pensou que você fosse passar por isso. Então, eu quero dizer para você que a oração é a chave da vitória. Ontem eu falei de Moisés, falei de Daniel, né, que orava. Os discípulos oravam quando eles queriam alguma solução, alguma resposta de Deus, alguma coisa que teria que ser feita. Eles teriam que orar para buscar a direção de Deus, né? Então, a oração, ela afeta três esferas diferentes da existência. A oração, ela atinge a divina e a angelical e a humana. Ela põe Deus em ação, os anjos em ação, os homens em ação. Ela toca em Deus, nos anjos, nos homens e alcança. Que alcance tremendo tem a oração. Então, a oração, ela tem três atmosferas: é tocar em Deus, é tocar nos anjos e é tocar nos homens. E põe em fogo as forças do céu, da terra. Deus, anjos e homens estão sujeitos às maravilhosas leis da oração. Tudo isso está relacionado com as possibilidades e os resultados da oração. Até este momento, Deus tem ocupado o papel de receptor da oração para que, por causa da sua própria determinação, ele somente trabalha entre homens se houver oração. A oração agarra-se a Deus e influencia a agir. Hã? A oração influencia a Deus, incomoda Deus, inquieta Deus, sacode Deus e não nos deixa sem resposta. Mas para isso tem que haver oração. Os homens de Deus oravam no passado e nós temos que continuar orando. Moisés orou 40 dias e 40 noites, intercedendo por uma nação. Enquanto Deus não disse que não ia destruir aquele povo, Moisés não parou de orar. Elias orou no Monte Carmelo. Elias orou, preparou o altar, ali desafiou 450 profetas de Baal. Ali, através da oração, Elias viu o poder de Deus se manifestar. Deus envia Elias a várias missões, mas Deus nunca deixou Elias desamparado. Apesar de Elias achar que acabou, se esconder numa caverna, pedir a morte, mas Deus não havia abandonado Elias. Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e não choveu durante 3 anos. Orou de novo para que chovesse e ele subiu para o monte. Ele só desceu do monte depois de ver o acontecido através da sua oração. Então, nós temos que nos posicionar para a gente orar, irmãos, porque se a gente não orar, a gente não vê resposta.
Porque existe uma grande força diabólica maligna nas nas esferas espirituais, que existem camadas de demônios impedindo que as nossas orações subam e elas sejam respondidas. Por isso a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar de uma tal forma até as forças do reino das trevas perder as forças. Perder as forças e liberar os ares para que as nossas orações possam ser atendidas e possam ser respondidas. Daniel orou durante 21 dias para que a oração dele fosse respondida, mas havia alguma coisa que estava interrompendo que a oração daquele homem de Deus fosse respondida. Quantas pessoas têm orado hoje e não têm tido resposta? Quantas pessoas hoje têm feito jejum, têm feito campanha, têm feito propósito, têm feito desafio, mas elas não têm ouvido resposta das suas orações. Porque, irmãos, existe principados e potestades denominadores que eles querem interromper as nossas orações. É querendo tirar nossas forças, é querendo roubar a nossa fé, é querendo tirar de cada um de nós o desejo de continuar servindo a Deus, né? Nós temos que perseverar na oração, porque a oração é a chave da vitória. E esse mês de outubro, falta apenas 2 semanas para terminar, nós temos que perseverar na oração, porque é um mês de outubro a qual vocês nem imaginam. A 31 de outubro, eles programam uma festa de Rauli, né? As lojas já estão tudo enfeitadas, decoradas, com produtos para festejar uma festa negra, uma festa demoníaca, uma festa satânica. Os satanistas, os agentes do adversário estão por todos os lados cercando com suas artiveias, com suas artimanhas. As pessoas saem na rua com máscara, as pessoas saem na rua tudo pintado, com os lábios, a boca tudo borrotada. Então, irmãos, nós que estamos em oração, vamos perseverar, vamos clamar, vamos buscar, porque nós precisamos ver a nossa casa em segurança, a nossa casa servindo ao Senhor. Precisamos buscar a Deus com intensidade. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Uma certa vez eu trabalhei na casa de uma mulher, eu trabalhava para uma empresa, e essa empresa arrumava os trabalhos e telefonava, tem um trabalho em tal lugar, e ali eles passavam o endereço e a gente ia para fazer aquele trabalho. E eu fui fazer o trabalho em uma casa, um pouco distante aqui de onde eu moro, mas eu fui. E ao chegar naquela casa, irmão, bem na porta da casa daquela mulher, tinha uma bruxa imensa, uma boneca, mas era uma bruxa mesmo. Eu não sei de onde ela trouxe. Eu perguntei, ela disse que trouxe de um país asiático que tem aí. Tá aqui na cabeça o nome da coisa, mas não sai o nome. E ela era maior do que eu, aquela bruxa, era maior do que eu, aquela bruxa. E toda semana, quando eu chegava ali, eu tinha que passar por aquela bruxa. E tinha uma areazinha que entrar para dentro da casa dela que tinha mais de 20, 30 bruxinhas pequenininhas, montadas na vassoura, outras voando, outras de pé, outras sentadas. De tudo que era jeito tinha bruxa naquela casa. Entendeu? Mas a que mais me chamou a atenção era aquela que estava na porta da casa dela. Aquela que estava na porta da casa dela. Quando eu chegava ali, eu tinha a sensação que ela estava olhando para mim. Eu ia entrando e ela ficava acompanhando os olhos para mim. Na hora que eu saía, parecia que os olhos dela me acompanhavam até a porta. Mas quando eu comecei aí, eu começava a dizer, olha, me cobre com teu sangue, tira seus olhos feios de cima de mim, você não me faz medo nenhum, porque eu estou coberta com o sangue de Jesus. Então, toda semana, quando eu ia para aquela casa, era uma guerra que eu tinha com aquelas bruxas.
E um dia aquela mulher disse para mim, por favor, tira as casas, as telhas de aranha que estava ali naquelas bruxinhas pequenininhas, as bruxinhas pequenininhas que ficava de pendurada assim, nas paredes, por tudo que era lado, irmão. Tinha essas coisas na casa dela, né? Talvez ela não tivesse nem intenção de fazer alguma coisa, mas ela disse que achava bonito. Eu perguntei, por que a senhora tem isso aqui tudo na sua casa? Porque eu sou curiosa e pergunto mesmo. Porque eu acho bonito, eu acho tão bonitinho, elas são tão lindas, né? Então, linda para a senhora, porque para ela disse assim, ele pega um espanador e vai tirar ali as telhas de aranha que tem disse o nome das bonecas dela. Então eu ia lá, irmãos, e eu pegava, começava a bater assim, tirar as poeiras, tirar as telhas de aranha, as aranhas. Eu falei, como vocês não têm poder para nada, vocês estão aí, ó, cheio de bicho, cheio de telha de aranha, precisando que eu venha tirar os bichos de cima de vocês. Né? Isso era eu conversando com elas e falando que eu não tinha medo, que quem estava em mim era maior do que elas e que o meu Deus era forte, Deus era poderoso. E assim, irmãos, eu fiquei naquela casa por um tempo e depois eu disse, não quero mais isso aqui para mim não, porque eu não necessito disso. E era muito distante e eu acabei e liguei para a empresa e falei, não vou mais, não posso mais e não continuei. Então é o seguinte, irmãos, nós temos que fazer atenção porque existe muito misticismo, existe muitas pessoas místicas, existe muitas pessoas que acreditam em muitas coisas, as pessoas acreditam em muitas influências malignas, e nessa casa tinha um gato nessa casa, irmãos. Esse gato, quando eu chegava, minha irmã do céu, ele disparava, ele não ficava dentro de casa, eu não sei o que ele via em mim, mas que ele não ficava, bastava eu entrar o pé na porta, o gato saía disparado. Né? Então eu agradeço a Deus porque eu sei que Deus tem cuidado de mim e Deus tem cuidado de todos nós, dos nossos, e vai continuar guardando. Se a gente continuar, irmãos, com a nossa vida no altar de Deus, se a gente continuar, irmã, buscando a Deus em oração, porque se a oração move os céus, move a terra, move os anjos, move Deus e move os homens, não tem outra porta a não ser oração. A oração incomoda assim, além de incomodar Deus ainda incomoda o coração de tal pessoa ao seu favor. Esse é o segredo, porque a gente fala para Deus e Deus fala para a pessoa a qual a gente está falando dela para Deus. Porque eu costumo dizer, quando você falar muito de Deus para uma pessoa, provavelmente essa pessoa vai ficar aborrecida, vai ficar chateado porque você fica repetindo a mesma coisa. Vá para a igreja, aceite Jesus, essa vida não tá boa, não adianta você ser assim, não adianta ser assado. Não, você cansa a pessoa e tanto de você falar que você vai fazer aquela pessoa tomar raiva do evangelho, tomar raiva das coisas de Deus. Você falou uma vez, duas vezes, acabou, encerrou o assunto, querida. Você só tem que levar a oração a Deus e falar para Deus, Senhor, falei de ti para fulano, falei do Senhor disse e disse, ele não quer, não aceita, disse que não acredita nisso, então eu estou falando para o Senhor, porque o Senhor tem seus meios de comunicação. O Senhor sabe como usar o vento, a chuva, o sol, os pássaros, um profeta, um jumento, um papagaio, um periquito, uma beija-flor, uma borboleta. Pode falar com o ser humano, gente. Deus usou a boca da jumenta para falar com Balaão e a jumenta falou com Balaão e Balaão ouviu a voz da jumenta. Ele não vai ouvir um transporte de comunicação para se comunicar com alguém na terra? É claro que ele vai. Eu aprendi isso, eu falo uma vez, duas vezes para a pessoa, não quer não? Eu vou falar dela para Jesus agora, porque quando Jesus chegar e falar com aquela pessoa, ele vai acreditar e vai ver que realmente Deus pode entrar onde você não entra, falar onde você não fala. As coisas melhor desta vida, irmão, não estão expostas, elas estão ocultas, para nós ir buscar, para a gente cavar o nosso poço. A gente tem que cavar o nosso poço. Onde é que está o ouro? Não está debaixo da terra? E muitas vezes nós tem que se usar a escavadeira para cavar e achar as pepitas de ouro. Não tem que cavar o rio para achar aqueles farelinhos de ouro. Onde é que estão as pérolas? Estão expostas? Não, estão nos lugares mais escondidos, mais difíceis
dos seres humanos encontrar. Assim é a nossa oração, irmãos. A oração é cavar, é se dedicar, é ilhar, é buscar, é falar com Deus, porque a oração afeta três esferas. Afeta o coração de Deus, afeta os angelicais e os seres humanos. Então, Deus, ele opera assim, porque quando a minha oração inquieta Deus, incomoda Deus, ele vai falar para o anjo descer ao nosso respeito. E quando Deus quer falar com o anjo vem, toca no homem, o homem vem e fala conosco. É assim que funciona, mas não é da forma que muitas pessoas pensam e imaginam que é não, viu? Porque em João 14:13 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Vocês pedirão o que quiseres e será concedido. É aí que tá. Aonde é que entra a chave de buscar a Deus em oração? Irmãos, a bênção de Deus é tão tremenda, que a gente nem chega a imaginar o tamanho desse Deus, quão grande ele é. A palavra de Deus diz em Isaías que as nações para Deus é como uma gota d'água dentro de um balde. Então, que tamanho é Deus, irmão? Se é uma nação inteira como uma gota d'água para Deus dentro de um balde, Deus, ele coloca tudo na concha da sua mão. Deus mede tudo, irmão, com a mão tremenda e poderosa que ele é. Assim, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu exalto a Deus pela sua bondosa e misericórdia e benevolência que ele tem para conosco. A oração é a chave da vitória. Não existe outro transporte de comunicação entre o homem e Deus e os homens, se chama oração. Deus abençoe você. Coloque em oração a sua causa, coloque em oração os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades e tenha certeza de uma coisa, que Deus irá te responder, que Deus nem tarda nem falha, ele chega na hora certa. Ele fez o relógio da casa de Acaz diminuir, porque ele queria provar para o rei que ele estava curado, que ele estava liberto. Então, se Deus quiser parar o sol, como ele parou para Josué, parou o sol, parou a lua, para mostrar que ele estava no controle e que ele estava no comando de tudo. Então, Josué venceu a batalha. Outra vez, Josué venceu porque Moisés ficou em cima do monte, com as mãos erguidas, levantadas, e Israel prevaleceu e os inimigos foram vencidos durante todo o dia. Um abraço, Deus te abençoe. E encoraje-se a buscar a Deus em oração. Não deixe de buscar a Deus. Eu te incentivo a você orar. Em vez de você correr atrás de profeta, corra atrás de Jesus, através da oração, que é a chave da vitória. Em nome de Jesus, amém.